Eu sou Margarida, sempre de bem com a vida. Simpatia, carinho, amor, boas conversas, assim eu vou. Pessoa maravilhosa, seu canal popular. Eu tô aqui com vocês hoje porque ando muito preocupada com o sentimento que aflora nas pessoas. Um se acha muito grande, superior, imenso. Outro se acha muito pequeno, não é um nada, é um bosta. Eles falam, eu sou um bosta mesmo. O outro acha que é grande demais, que é melhor que os outros, que ele simplesmente faz parte de uma espécie superior e tem o resto. Pois é, minha gente, a gente vai ficando numa tristeza com essas conversas fiadas que a gente escuta por aí, né? E eu tô aqui para contar uma história para vocês. Olha, diz que num passado bem remoto mesmo, antigo, na época do samurai, lá na China, teve um samurai, um guerreiro, um homem destemido que participou de várias batalhas e saiu de todas elas vencedora. Ele tinha um orgulho dentro de si, ele achava assim que ele era grande mesmo, forte, que ele servia sua nação como ninguém. Um dia ele foi no palácio visitar um monge. Os monges. E ele chegou lá para conversar com esse sábio monge. E quando ele se deparou com a beleza daquele momento, com a paz, com a tranquilidade, e que aquele homem tão humilde, atendendo as pessoas, deu um sentimento de inferioridade no coração dele, que jamais ele havia experimentado. E ele chegou e a primeira coisa que ele perguntou para o monge, ele falou assim, olha, até eu entrar aqui, eu me achava um samurai destemido. Eu tinha orgulho de mim, eu me achava um ser superior. E quando eu chego aqui, de repente, ao experimentar essa paz, essa tranquilidade, ao ver essa beleza, eu me senti o pior dos seres. Por que eu tô com esse sentimento? Aí o monge falou para ele, olha meu filho, você aguarda um cadinho, que depois que eu conversar com as pessoas, eu vim aqui e converso com você, nós conversamos sobre esse assunto. E o monge é um monge muito ocupado, aquele dia era dia de visitação no templo, e ele ficou muito tempo ali aguardando o monge falar com um, falar com outro, conversar, dar conselho, escutar. E ele ficava ali e esse sentimento não saía do peito dele. Quando foi mais à tardinha, que o movimento cessou, ele procurou o monge e falou, e aí, agora você pode me responder, porque eu não melhorei, eu fiquei sentada ali vendo tudo, eu só piorei. Eu tô me sentindo pior dos seres, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? O monge, como todo monge, né, como toda pessoa que reserva a sua vida a orar, a meditar sobre as coisas do alto, com muita tranquilidade, falou, meu filho, faz favor, vem aqui. Aí levou até ele numa janela grande e mostrou, olha lá aquelas duas árvores, né? Uma é bem grande e frondosa, a outra é pequena. E eu nunca vi nenhuma achando que é melhor que a outra. Eu nunca vi a grande falar para a pequena, olha, você é pequeno, você não tá vendo que você não serve para nada. Eu que sou grande, sou frondosa, olha o tamanho do que eu sou. E nunca vi a pequena falar, olha o tamanho de você que você é, acabando comigo aqui. Olha, eu não tô gostando disso, tô me sentindo inferior, ou você só zomba de mim. Nunca vi essa converseira ali com as árvores, não. Aí o samurai mais que de pré falou, é lógico que eles são as árvores, eles não conversam. Lógico que eles não têm esse sentimento. Aí o monge falou, é justamente isso, meu filho. Porque se você cumpre o seu propósito de vida, não tem superioridade nem inferioridade. Cada um nasceu e tem a sua importância para aquilo que ele nasceu. Você nasceu um samurai. Esse é seu destino enquanto você for samurai, lutar pelo seu país. O meu destino é ser monge. O destino desse templo é oferecer paz. Então não adianta a gente querer ser superior ou inferior do que ninguém. Porque até uma pequenina folha, quando cai, é por ordem dos céus, do Altíssimo. E toda ela teve a sua importância no ciclo da vida.
cada cantar de pássaro, mesmo que seja, aqui nós temos um bem comum, que é um passarinho pequenininho, todo mundo tem, que é o pardalzinho, né? Ele faz cro, cro, ele nem canta direito. Mas mesmo o mais comum, até o mais raro, todo ele nasceu para cumprir um propósito. Porque o Senhor não cria nada, o arquiteto do universo não criou nada para jogar fora. Tudo tem um propósito. Nós estamos vivendo aqui num organismo vivo e cheio de propósito. O propósito de crescimento e evolução. Então, meu filho, você só sabe que você é inferior porque o sentimento de superioridade diante das outras pessoas está no seu coração. E você acha que o que você faz é mais importante do que as coisas dos outros. E aí, quando você se depara num ambiente onde você não se enxerga como a pessoa mais importante, te assola o sentimento de inferioridade. Mas fica tranquilo, porque cada um nasceu com o seu propósito, cada um nasceu com a sua missão. E toda ela, desde o pardalzinho até o pássaro mais raro e o seu cantar, é importante para a natureza. Cada árvore, desde um arbusto até uma árvore frondosa, é importante para a natureza e para a vida. E cada homem, desde o mais simplesinho até o mais graduado, precisa existir para o ser humano, porque isso não coloca ninguém maior do que ninguém. Ele está apenas na cadeia e no ciclo da vida. E eu vou ficando por aqui com a minha meditação, porque Margarida é assim, meu Deus do céu. Deixa a Ineinha lá tomando conta das coisas e tô aqui a meditar. Olha, meu filho, tira as amarguras do seu coração. Você é importante para Margarida, você é importante para o mundo, você é importante para Deus, viu? Se tem alguma coisa no seu coração que tá te assolando, converse comigo, bobo. Conta pra mim. Meu e-mail é margaridadebemcavida@gmail.com e nós vamos conversar. E eu vou falar tudinho pra você, as coisas que Margarida aprendeu com a avó dela, com a amiga da avó dela, com a mãe, com o pai, com os vizinhos e com a vida, viu? Porque você é importante pra mim, você é importante pro mundo. Você é importante, porque Deus não cria duas coisas igual. Você sabia? As manchas que existem na onça pintada não são igual? É que nem o nosso dedão aqui, que não é igual. Não é igual. A nossa digital não é igual. Não existe ninguém igual. Vamos cumprir nosso propósito de vida, viu? Um beijo afetuoso, amoroso no seu coração. Eu vou ficando por aqui e eu tô apaixonada ainda pelo meu pezinho de jabuticaba. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso pra vocês. Vai estar uma lindeza, mais uma lindeza mesmo. Porque vai estar preto, agora ele tá branquinho, não é? Mas ele vai estar pretinho, pretinho, pretinho. Cheio de jabuticaba, e uma Margarida fazer licor, fazer xarope, e comer jabuticaba, e fazer geleia. É uma beleza, é tudo transformado, tudo nasceu com propósito, e você também, viu? Então tenha orgulho do que você é. Você é o melhor de Deus. Até mais.